Boa noite, irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite eu quero agradecer a Deus que nós estamos aqui para iniciarmos mais um culto de oração e doutrina. Juntamente com minha família, nós vamos orar, nós vamos colocar nossa vida no altar do Senhor, nós vamos orar pelo mundo, nós vamos interceder. E nesse momento eu conto com os irmãos também que estejam em oração por toda a igreja presbiteriana de Porto Franco e o mundo. Então nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, queremos agradecer por esta noite na Tua presença. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades. Abençoa esse momento. Que o Senhor esteja nos fortalecendo, trazendo paz e segurança nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Iremos cantar o hino 26, ao Deus grandioso, a primeira estrofe. Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Cantar-me então aqui, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Cantar-me então aqui, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então agora nós teremos mais uma participação com a irmã Raimunda, que dará continuidade. Boa noite, irmãos. Como nós temos o momento Ana, vamos aproveitar esse momento para estar colocando os nossos filhos sanguíneos diante de Deus e também os nossos filhos de oração. E como nós já ficamos de orar uma família pela outra, nesse momento nós temos a oportunidade de colocarmos as nossas famílias de oração nessa oportunidade. Então vamos orar pelo esse coronavírus, né? E também vamos orar pelas famílias, vamos orar por o pastor e sua família e vamos também orar pelas autoridades. Vamos nos colocarmos agora diante de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que pode resolver todas as coisas. Vamos nos prostrarmos diante do Senhor, nosso Rei. Vamos confiar de que Ele está ouvindo e irá responder. Como Ana fez, vamos fazer nós também nesse momento. Ó Senhor, Deus, nosso Pai bendito, Deus maravilhoso, nós nos colocamos agora, ó Deus, dobramos nosso joelho diante do Senhor, confiante, ó Deus, de que o Senhor está ouvindo nossa oração, assim como o Senhor respondeu tantas orações, nós vimos na sua santa palavra e já temos visto resposta de oração também aqui no nosso meio. Neste momento não é diferente, ó Deus. Nós estamos aqui prostrados diante do Senhor, rogando ao Senhor por os nossos filhos, que o Senhor esteja olhando para cada um deles, livrando-os de todo mal. Abençoa, Senhor, aqueles que estão afastados, ó Deus, que o Senhor conhece, o Senhor sabe quanto nos entristece ver os nossos filhos afastados, mas traz eles para a tua casa, Senhor. Abençoa esta igreja, sustenta com a tua santa palavra, Senhor. Abençoa o pastor dessa igreja, dá do teu Santo Espírito para que ele venha, ó Deus, transmitir tua palavra com fidelidade, com amor. Ó Senhor, desperta a tua igreja para ouvir a tua palavra, desperta, ó Deus, as tuas servas para que venha em momentos como esse, ó Deus, colocar diante do Senhor, se prostrar diante de Ti, meu Pai, para Te louvar e engrandecer o Teu nome. Muito obrigado por cada família, ó Deus, que se responsabilizou de orar um pelas outras. No nome santo de Jesus Cristo, nós Te agradecemos por esse momento tão especial. No nome de Jesus Cristo, amém. Meus queridos irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra do nosso Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses,
capítulo 1, dos versos de 1 a 11. Eu queria que você abrisse a palavra do nosso Deus. Nós vamos meditar nesta noite uma breve mensagem da palavra do nosso Deus, que se encontra lá em Filipenses, capítulo 1, versos de 1 a 11. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse momento nós vamos orar, nós vamos colocar nossa vida no altar do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite na Tua presença. Perdoa os nossos pecados, a nossa iniquidade. Nos ensina, Senhor Deus, a temer o Teu nome, que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer. Que o Senhor nos use para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nesta noite, Deus colocou no meu coração, uma mensagem. E essa mensagem é de incentivo. Eu quero incentivar vocês a viver uma vida cristã real, verdadeira, prática, plena. Então esse é o tema que eu quero compartilhar com os irmãos. E quando nós olhamos para o texto da palavra do nosso Deus, nós observamos logo nos versos de 1 a 2, pela saudação do apóstolo Paulo, nos dá uma ideia que o evangelho ele chegou lá em Filipos. Tem um texto, o texto nos deixa bem claro que ele se titula servo do Senhor. Veja, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo. Perceba que ele usa o termo servo e santos. A palavra servo dá a ideia de submissão, a um Senhor. Então o apóstolo Paulo ele se coloca diante do Senhor como servo. E aqui dá a ideia para nós, para o mundo e para a igreja de Filipos, que nós somos servos do Senhor. Nós somos servos do Senhor e que nós devemos nos submeter a Ele. Então nós precisamos ter uma submissão diante do Senhor. Nós precisamos aprender essa verdade no nosso coração, porque nós fomos comprados por Deus. Então a ideia aqui de servos de Cristo é a nossa união com Cristo. Essa unidade, essa comunhão com Cristo. Então, nesta noite, que possamos entender que nós somos comprados por Cristo, que nós não somos donos de nós mesmos. Nós temos um Senhor, um Salvador. E também nos apresenta que nós somos santos. Ele diz a todos os santos em Cristo. Em Cristo. Veja que nós somos santos, nós somos separados. Então, o apóstolo Paulo, ele fala com esta igreja, cita a questão dos servos e santos. E agora ele fala, meus irmãos, no verso 2, no verso 1 ainda, ele diz que, inclusive, há bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então veja que há uma liderança na igreja já, a igreja que ele fundou, lá em Atos capítulo 16, você pode olhar lá, foi a primeira cidade da Europa. Então aqui já tem uma liderança, a palavra bispo é a mesma de presbítero, então diáconos também, então há uma liderança. Então logo depois no verso 2, ele nos dá também uma ideia porque nós devemos ser incentivados a viver uma vida santa, uma vida plena, porque a graça e a paz. Então a graça e a paz é obra da nossa salvação, a obra de Deus na nossa vida, a obra do Senhor Jesus Cristo no nosso coração. Então nós somos alvos da graça de Deus, nós somos alvos da paz. Então a paz, nós não somos inimigos, nós somos amigos de Deus. Então Cristo nos reconciliou com o Pai eterno. Então hoje nós, através do sangue de Cristo, nós podemos nos aproximar dele. Então após ele falar a respeito desse assunto, ele coloca também, tem como base a fonte dessa graça e paz. Ele diz que vem do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É interessante, aqui ele não citou a Trindade Santíssima, que ele tanto destaca aqui nesta carta aos Filipenses. Ele faz uma defesa, mas lembrando vocês que, além dele citar aqui nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, essa cidade de Filipos, o apóstolo Paulo, quando foi fundar pregar a palavra do Senhor, ele foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus direcionou ele.
o levou a Filipe. Então foi a obra do Espírito Santo de Deus. Então nós podemos ver que a Trindade Santíssima, ela é fundamental, ela opera no meio de nós. Então a Trindade Santíssima, ela faz esse milagre. Então podemos ver a Trindade Santíssima operando no meio de nós, no meio da igreja, no meio do seu povo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então veja que esta igreja, ela foi ganha no poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então foi no poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós temos esta realidade aqui nos versos de 1 a 2. A obra do Senhor estava nesta igreja, né? A operação do poder do Evangelho. Todavia, irmãos, quando nós olhamos para o tema nosso, incentivarmos a nossa vida, a nossa vida cristã, uma vida real, verdadeira, nós entendemos, meus irmãos, que aqui o apóstolo Paulo, ele nesse momento, ao escrever esta carta, ele é uma carta de amor, né? O apóstolo Paulo tem um amor muito grande por esta igreja, é um amor muito grande mesmo. Ele é uma carta muito pessoal, de amor. Então ele quer incentivar esses cristãos, né, a ter uma profundidade no seu cristianismo. E diante disso, ele vai falar a respeito desta verdade, de incentivar o povo a viver uma vida cristã real, verdadeira. E para isso, nos versos 3 a 11, ele vai trabalhar essa verdade. E você vai observar que logo no início, nos versos de 3 a 6, a 3 a 5, ele vai destacar a questão que nós somos cooperadores, né? Nós somos cooperadores, nós somos alvo deste amor. Então é interessante, todos nós somos cooperadores de Cristo. Então esse é um ponto primeiro. Então, qual o grau de intensidade, né, de cooperação minha na igreja, no trabalho do Senhor? Então veja essa verdade. Logo no verso 3, ele ora ao Senhor: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Aí veja agora, ele orou, ele agradeceu. Por que ele está orando? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então veja, pela vossa cooperação desde o primeiro dia até agora. Então, o primeiro dia, qual foi o primeiro dia? Lá em Atos 16, que o poder do Evangelho chegou lá, né? A conversão da Lídia, né? A conversão da mulher possessa, a conversão do carcereiro e sua família, né? Todos aqueles são cooperadores do Senhor. Então, aqui é um convite muito especial para nós. Nós somos cooperadores do mesmo compromisso de Deus. Então, que você possa pensar a respeito disso. Então, o que é ser cooperador? É interessante nós trazermos a ideia de cooperação. Interessante, a palavra cooperação, ela traz a ideia da Eucaristia. Chamamos da mesa da comunhão. Também chamamos de participação, de envolvimento. Interessante, aonde um morreu e se entregou, e nós nos alimentamos dele. Então, essa palavra cooperador é algo forte, né? É um tipo de comunhão muito forte, a tal ponto que as Escrituras diz que quem poderá nos separar do amor de Deus? Então, quero dizer a vocês, irmãos, a razão de nós estarmos aqui em Porto Franco é porque nós somos cooperadores do Senhor. Então, nós precisamos entender essa cooperação. E quando nós olhamos para o exemplo do apóstolo Paulo, nós temos o exemplo dele ao fundar esta igreja de Filipos. Ele sofreu muito, ele experimentou aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse a ele, o que é sofrer. Aliás, disse a Ananias, e Ananias disse a ele, né, que ele iria aprender o que é sofrer. Então, em Filipenses capítulo 1, verso 29, ele diz:
porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Então, esse ponto aqui, ele está destacando, não basta somente crer. Não basta somente crer, tem que padecer. Então, é muito interessante essa verdade nos nossos dias. Nós temos que aprender que nós não podemos ser cristãos superficiais. Então, qual o privilégio maior? Conhecer a Cristo ou testemunhar dele? Não basta somente conhecer a Cristo, é necessário testemunhar dele. Esse é o privilégio. O apóstolo Paulo, ele experimentou isso. Ele conhecia a Cristo, mas na prática. O próprio Jesus Cristo testemunhou do Pai de forma prática. Então, ser cooperador é morrer com Cristo, é sacrifício, é entrega, é renúncia. Nós precisamos aprender isso, né? Qual o maior privilégio? É saber da existência de Deus ou viver da existência de Deus? É viver da existência de Deus. Então, irmãos, quando Paulo ele está falando dessa forma para os filipenses, ele já sabia que os filipenses iriam sofrer e que eles precisam da graça de Deus, e que nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos do amor de Deus nesse momento. É por isso que ele disse, olha, a cooperação no Evangelho. Então nós precisamos cooperar, nós precisamos colocar nossa vida no altar do Senhor. Então esse é o incentivo que o apóstolo Paulo coloca aqui nas nossas vidas, e que nós precisamos aprender e crescer. Então faço-lhe uma aplicação. Qual é a intensidade da minha cooperação no comprometimento na igreja? O que eu tenho cooperado na igreja? O que é que eu fiz para Cristo no meu lar, no meu trabalho, no meu dia a dia? Então, nós estamos juntos, unidos pela fé evangélica, né? Nós estamos firmes para lutar pela fé evangélica? Essa é uma pergunta muito importante. Não somente isso, também o apóstolo Paulo, ele depois dele convidar-nos a ser um cooperador, que eu convidei você a ser um cooperador, ele também fala de ser participante na mesma graça. Então eu quero convidar você a participar da mesma graça do Senhor. E aqui está no verso 8, né? Verso 8, a ideia aqui é que nós somos participantes, né, da mesma graça. Veja aí que ele diz no texto da palavra do nosso Deus, diz lá, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Aí ele diz, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então nós somos participantes da graça de Deus. Então aqui está a ideia de nós sermos aperfeiçoados. Nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus. E nós precisamos entender isso. Tudo que acontece na nossa vida, pastor, eu estou com os mesmos pecados, mas não desista de Cristo, lute, busque Ele, abandone esse pecado, vá buscar o Senhor, ore a cada dia. Então que você possa guardar isso no seu coração. Você está sendo aperfeiçoado diante do Senhor. Então nós temos nossas fraquezas, nós temos as nossas limitações diante do Senhor, mas Deus está trabalhando na nossa vida, né? Ele está dizendo, veja, o Senhor não vai nos abandonar. A grande obra que Ele iniciou na nossa vida, Ele está dizendo, a grande obra que Ele começou na nossa vida, no nosso caráter, no nosso coração, Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar. Então é certeza, está dizendo aqui, estou plenamente certo, diga, eu estou plenamente certo, o Senhor completará a sua obra na nossa vida. Então tenhamos certeza, a certeza cristã, que Deus vai completar a obra. E uma realidade que eu quero trazer para você, e aqui ele quer trazer um ponto importante, que ele diz assim, vos trago no meu coração, né? Ele está dizendo no verso 7, vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa. O que é que ele está trazendo? Ele está dizendo que os nossos relacionamentos, eles não podem ser superficiais, eles precisam ser profundos.
Então, os nossos relacionamentos, né, eles precisam ser algo real, verdadeiro, não falso. Então, o Senhor está falando para nós nesta noite, que a nossa igreja local, né, ela precisa entender que o Senhor quer ver relacionamentos profundos, não somente de palavras, né? Não somente dizer eu conheço, não, mas lutar, ir na frente, batalhar. Então nós precisamos acreditar nessa verdade, nós precisamos crer, né? É um local para carregar outro no coração. Então aqui é um local para a gente carregar outro no nosso coração. Então que você possa ter essa verdade no seu coração nesta noite. Então que você está sendo aperfeiçoado. E aqui o Senhor está dizendo lá na frente, Ele vai falar nos versos 9 e 10, 9 a 11 eu termino, que nós somos vasos da graça de Deus. Nós somos recipientes da graça de Deus. Veja, não basta ser somente vaso. O vaso precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. E Ele diz isso, ó. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então, verso 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, o objetivo que nós temos nesta noite é entender essa verdade. Eu sou um vaso, um recipiente cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de amor. E aqui traz essa ideia de adoração acima de tudo, de amor ao próximo, de uso adequado das coisas que nós temos. Então use adequadamente as coisas que você tem, seja o que for o dinheiro, né? Então adoração acima de tudo, que você possa ser cooperador, que você possa ser uma pessoa participante da graça de Deus, que você possa ser um vaso cheio do Espírito Santo de Deus. Então nesta noite eu desafio você a lutar pela unidade da igreja. Seja um cooperador, lute pela unidade da igreja. Creia que isso produzirá alguma coisa dentro dela, dentro da igreja do Senhor. Creia na ação permanente de Deus na vida de vocês. Não se desespere, creia. Deus está moldando você. Deus está restaurando você. O poder do Evangelho está na sua vida. Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação em Cristo Jesus. Então nesta noite eu desafio a você a cultivar uma vida real, uma vida verdadeira na sua vida, sendo um cooperador, sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da graça de Deus, e um vaso cheio do Espírito Santo de Deus. E vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, queremos agradecer por esta noite, que o Senhor esteja abençoando a nossa vida, abençoando a Igreja Presbiteriana de Porto Franco, que o Senhor esteja livrando nossa igreja de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém.